Vamos ler Apocalipse 4, versos 1, 4 e 10. Versos 1, 4 e 10. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 anciãos, há 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Versículo 10. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Senhor, nós pedimos a Tua graça, o sopro do Teu Espírito sobre nós, iluminando o nosso entendimento, dando graça e sabedoria para que eu comunique a Tua palavra aos meus irmãos, para que a Tua igreja possa ser edificada, possamos exaltar mais a Tua graça, a Tua pessoa bendita. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós encerramos o estudo das 7 igrejas na reunião passada, e logo depois que acaba o período das igrejas no livro de Apocalipse, aparece no capítulo 4 um depois destas coisas, e esse depois destas coisas aparece 2 vezes no versículo 1. Aparece logo no início, depois destas coisas, e depois é dito: te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Como nós sabemos, irmãos, no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 19, está a divisão que o Senhor Jesus fez deste livro. Ele disse assim para João: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessa. Então o livro de Apocalipse é dividido em 3 partes. As coisas que ele viu, e o que ele viu. Ele viu o Senhor Jesus glorificado, com cabelos brancos, olhos como chamas de fogo. Foi essa visão que ele teve. E as coisas que são, o que é? É o capítulo 2 e o capítulo 3, a igreja, as coisas que são, o tempo da igreja na terra. E depois, o capítulo 4, as coisas que devem acontecer depois destas. Depois que a igreja for retirada da terra, vão acontecer o que está escrito, vai acontecer as coisas que estão escritas no livro do Apocalipse. Capítulos 4 e 5 é uma cena no céu. Depois que o Cordeiro começa a abrir os selos, do capítulo 6 em diante, aí vem grande tribulação sobre a terra. E a igreja só vai ser vista novamente nesse livro lá no capítulo 19, porque a igreja não passa pelo período de tribulação. Então, o Espírito Santo, aqui, irmãos, nestes versos, não fala de arrebatamento propriamente dito, mas o Espírito Santo, de maneira como uma figura, ele coloca João ouvindo uma voz: sobe para aqui. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quando João escreve as coisas, ele está vendo as coisas que acontecerão lá do céu. Assim a igreja estará quando a grande tribulação começar a vir sobre este mundo. A igreja estará lá no céu, vendo as coisas que vão acontecer. Então, esse versículo 1 nós podemos ver como que uma figura do que vai ser o arrebatamento da igreja. E é muito impressionante que logo depois que acaba o período das igrejas, nós vemos um sobe para cá. Sobe para cá e te mostrarei as coisas que vão acontecer. Você sabe que no final de cada
carta que o Senhor enviou à igreja, nos capítulos 2 e 3, aparece a expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas depois esta frase simplesmente some do livro do Apocalipse, porque a igreja não está mais na terra. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 9. Então aqui nós já estamos vendo o aparecimento da besta. Mas a palavra é a seguinte: se alguém tem ouvidos, ouça. Não o que o Espírito diz às igrejas, porque as igrejas não estão mais na terra. A igreja verdadeira do Senhor já foi arrebatada. Aquele momento, irmãos, que nós aguardamos a qualquer instante, o encontro do Senhor nos ares, ao toque da trombeta, a sua voz de comando, nós alçaremos voo para o encontro nas nuvens com o Senhor, e então estaremos para sempre com Ele. Como Ele disse: vou vos preparar lugar. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, o lugar da igreja, irmãos, o que nós esperamos é o arrebatamento, a qualquer instante, que pode ser agora, pode ser amanhã, a qualquer momento. A igreja não aguarda nenhum sinal, nenhum acontecimento. A igreja aguarda o noivo, que vai se manifestar. Bom, e como a gente viu, essas 7 igrejas representam períodos da história da igreja na terra. Laodiceia é o último período, irmãos. Para nossa tristeza, nós fazemos parte deste período trágico da história da igreja. Esse espírito laodiceano, de mornidão, de indiferença para o Senhor. E o Senhor nos chama para vencer estas coisas, servindo a Ele, sendo fiéis a Ele. Mas hoje o meu tema é o tribunal de Cristo. Por quê? Porque depois que a igreja for arrebatada, a igreja estará no céu. E o que acontecerá lá no céu? A primeira coisa, na ordem cronológica dos acontecimentos, é o tribunal de Cristo. Nós vamos ser arrebatados, encontrar o Senhor nos ares, então teremos o tribunal de Cristo. Por que eu li o versículo 1, o versículo 4 e o versículo 10? Porque no versículo 4 aparece ao redor do trono 24 anciãos. E eles estão com coroas em suas cabeças. Existe muita discussão acerca de quem são esses 24 anciãos. Então algumas pessoas vão dizer: olha, talvez eles sejam seres angelicais. Mas se você for para Apocalipse 7, versículo 11, é dito assim: todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes. Então, se todos os anjos estavam lá, e também estavam os anciãos, e também estavam os 4 seres viventes, os anciãos não são anjos. Eles não podem ser. Eles têm que ser pessoas. A palavra utilizada para anciãos é a palavra utilizada para presbíteros, supervisores. Uma palavra que só é utilizada na palavra de Deus para referir-se a homens. Olhem as características dos 24 anciãos. Eles estão assentados em tronos. Eles estão vestidos de branco e eles têm coroas em suas cabeças. Agora, irmãos, olhe o versículo 21 do capítulo 3 de Apocalipse. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim também como eu venci, me sentarei com meu Pai no seu trono. Há uma promessa aos vencedores de que eles se sentarão no trono. Veja o versículo 5 de Apocalipse 3. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Como estão vestidos os 24 anciãos? Eles estão vestidos de branco e eles estão assentados em tronos. Veja Apocalipse 2, versículo 10.
A parte final apenas: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, irmãos, esses 24 anciãos que aparecem aqui, vestidos de branco, assentados em trono e com coroas em sua cabeça, são as mesmas promessas que os vencedores da igreja, os verdadeiros crentes, os cristãos, receberam. E eles estão agora. Quem são eles então? Quem são esses 24 anciãos? Eles representam a igreja no céu. A igreja assentada no trono. O Senhor prometeu que daria tronos. O Senhor prometeu no capítulo 1, versículo 6 de Apocalipse. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a igreja é um reino de sacerdotes e ela estará assentada juntamente com o Senhor em seus tronos. A igreja há de julgar o mundo, conforme nós já vimos. Então, depois que a igreja for arrebatada na terra, ela participará do tribunal de Cristo. Mas aqui não narra, aqui eles já foram coroados. Então, porque o objetivo de Apocalipse não é narrar esses fatos. Esses fatos já foram narrados nas epístolas dos apóstolos. Aqui já está falando, porque Apocalipse fala muito mais do que vai acontecer com este mundo, do juízo do Senhor. A igreja só está sendo vista lá, com esses 24 anciãos. Eles receberam essas coroas. Eles já participaram do tribunal de Cristo. Eles já foram galardoados. E no versículo 10 nós vemos que eles lançando essas coroas aos pés do Senhor, em adoração. Então, irmãos, o tribunal de Cristo é um fato que ele está aqui, entre o capítulo 3 e 4, cronologicamente, mas não está narrado. Ele está aqui, a gente viu, porque eles já estão com as coroas nas suas cabeças. Eles já estão com as suas vestiduras brancas. Eles já estão assentados em seus tronos. Existe discussão se esses 24 anciãos representam não só a igreja, mas também Israel. Então seriam as 12 tribos e uma representação dos 12 apóstolos. Não importa, a igreja está lá, irmãos. A igreja está lá, isso é o importante. Então, irmãos, a gente está partindo deste ponto, que a gente está estudando Apocalipse, e chegamos aí, nesse momento em que os 24 anciãos estão lá. E sabemos que aqui há um intervalo. Eles já estão com a coroa, mas antes disso houve um tribunal. O que é este tribunal de Cristo? Onde a palavra de Deus fala de um tribunal de Cristo? Veja 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo 9 e 10. Segunda Coríntios 5, versículo 9 e 10 é dito assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Romanos capítulo 14, versículo 10. A parte B do versículo diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. O que é esse tribunal? Tribunal é uma palavra que dá medo na gente, né? Tribunal, a gente vai ser julgado pelo Senhor. Essa palavra no original é bema. Eu até peguei aqui para ler, porque eu não saberia falar exatamente. No Novo Testamento fazia parte da cultura romana colocar uma plataforma elevada na praça da cidade ou nos coliseus, onde um dignatário sentava-se para ouvir e deliberar sobre assuntos civis ou para dar certas recompensas. Normalmente uma espécie de coroa pelas conquistas em competições. Essa plataforma era chamada de bema, a mesma palavra. Então aqui, irmãos,
Para falar do que é, a gente precisa falar do que não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é um momento em que os santos vão ser julgados para saber se eles estão salvos ou não. Porque os santos, aqueles que creem no Senhor, eles já possuem a vida eterna. Eles já estão lá com o Senhor. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 1 diz isso. Veja, João, capítulo 3, versículo 18. Então, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Então, mas a primeira parte já é suficiente. Quem nele crê não é julgado. Então, não há julgamento para os que creem em Cristo. Lá umas páginas para frente, João capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ué, crente não entra em juízo? Paulo falou que 2 vezes aqui, ele falou em Romanos, falou em Coríntios, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Mas esse tribunal de Cristo nós temos que entender da seguinte forma. Pense nos Jogos Olímpicos. Está lá, saltos ornamentais. Aí pula da plataforma, dá um monte de pirueta, cai na água e levanta a plaquinha. 10, 9... Ele já está lá nos Jogos Olímpicos, ele não está eliminado. Ele já foi classificado para lá, ele não está eliminado. Só vai ser levantada a avaliação do desempenho dele. O Tribunal de Cristo é a avaliação da vida do crente. Como ele viveu para o Senhor. A salvação é inteiramente pela graça. Nada fizemos. Tudo foi feito por Cristo. Na cruz ele bradou, está consumado. No que diz respeito à nossa justificação, a nossa justiça diante de Deus, ela é perfeita. Então, nós podemos comparecer confiadamente. Isso com respeito à nossa salvação, mas com respeito às nossas recompensas, aos nossos galardões, as coroas que receberemos do Senhor, isso tem a ver com a vida do crente. Tem a ver com o que ele fará, com a graça que o Senhor deu a ele. E isso, irmãos, a gente não pode negar nas Escrituras. Há muitas parábolas que o Senhor diz que distribuiu talentos aos homens, e depois ele se ausentou e veio prestar contas. Este é o momento da prestação de contas da igreja com o Senhor, do que ela fez com o que foi entregue a ela. Mas não é um momento para nós termos medo do Senhor. Veja, 1 Coríntios 3, versículo 10 a 15. Só antes de nós avançarmos para esse verso, eu pulei uma coisa importante. A maioria das pessoas, a maioria não, mas tem bastante cristão que entende assim. Como ele não entende que a igreja vai ser arrebatada, como ele não vê diferenças nas coisas, ele acha que o julgamento final é todo mundo junto, crente e incrédulo. E que é todo mundo junto, e aí o Senhor vai separar. Mateus 25 diz isso, bodes de um lado, ovelhas de outro. Aí na cabeça das pessoas, esse é o tribunal de Cristo. Ele vai separar quem é dele para um lado, quem não é do outro. Mateus 25 é quando o Senhor estiver voltando para julgar as nações. Quem vai entrar no reino, quem não. Depois disso ainda há um outro julgamento. Em Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Que é o grande trono branco. Que aí é o julgamento para mandar para o inferno. Para ver quais serão os níveis de punição. Veja, a igreja vai para um tribunal de Cristo, como a noiva amada, como salva, para receber as suas recompensas. O mundo vai para um tribunal, um trono branco, para receber, para saber qual é o grau de punição que eles receberão.
porque eles serão condenados também de acordo com as suas obras. Então haverá níveis e graus de punição no inferno também. Assim como haverá níveis e graus de recompensa no céu. Né? Claro, mas às vezes a gente tem uma cabeça muito limitada, né? Aí você pensa que, mas como é que alguém vai ser feliz se tem menos que o outro lá no céu, vai ficar com inveja? Não, irmão, a gente não tem mais isso lá não. A gente já está glorificado sem pecado, isso acabou, né? Não tem mais isso. Inclusive, irmãos, só o fato de que recebamos qualquer recompensa que seja, isso já nos humilha profundamente e nos faz exaltar grandemente ao Senhor. Porque nós estávamos destinados ao inferno. Nós éramos filhos da ira. Nós nunca buscamos ao Senhor, nós não amamos ao Senhor. Por que é que Ele quer nos recompensar, irmãos? Irmãos, essa é a última pergunta aí que nós vamos responder. Qual é o propósito deste tribunal? Sem dúvida é aumentar o louvor e a glória do nosso Senhor. Bom, então já ficou claro para nós, então, que a igreja não vai ser julgada com o mundo. A igreja vai ser tirada do mundo. E depois nós teremos que comparecer diante do Senhor para prestar contas do que nós fizemos com as nossas vidas. Os talentos que Ele nos deu, os dons que Ele nos deu. Talentos, sejam eles naturais, sejam os dons espirituais que o Senhor nos entregou. Tudo que o Senhor nos entregou é mordomia. É mordomia. Nós temos as coisas para servi-lo. E neste tribunal nós vamos prestar conta. Paulo, em 2 Coríntios 5, versículo 9, diz que ele se esforçava para ser agradável ao Senhor, quer presente no corpo, quer ausente. Ou seja, ele quer agradar ao Senhor aqui, para quando ele estiver ausente do corpo, mas na presença do Senhor, sua vida tem agradado ao Senhor também. Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo para alcançar o prêmio. Para que, pregando a outros, ele não fosse reprovado. Reprovado o quê? Perder a salvação? Não, não tem como perder. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é possível que o crente perca suas recompensas. Perca as suas coroas. E alguém vai dizer, mas para que eu quero coroas? Eu já estou salvo. Quero juntar quantas mais for possível para lançar todas aos pés do Senhor, como fizeram os 24 anciãos que nós lemos. Quando nós servimos ao Senhor, irmãos, nós não estamos pagando o que Ele nos fez pela graça. Porque não há como pagar o que Ele fez por nós. Não há como. Às vezes a nossa mente entra nessa, né? Eu sou muito devedor ao Senhor. Aí a gente faz algum serviço, alguma coisa, a gente pensa, o Senhor está feliz comigo. Não, irmão. O Senhor está completamente satisfeito em Cristo. Na obra que Cristo fez. Ele é o varão perfeito e aprovado de Deus. Todo o nosso serviço, tudo que nós fazemos deve ser baseado, não primeiramente com os olhos na recompensa, mas com os olhos no Senhor por gratidão e amor a Ele. É porque Ele me salvou que eu agora o sirvo. Eu não estou em busca das coroas, eu estou em busca de agradar o coração do meu Rei. Esse é o pensamento de alguém salvo pelo Senhor. Então nós estamos aí em 1 Coríntios 3,10, foi pedido para abrir, vamos ler o texto. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele
dano ou prejuízo, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, irmãos, aqui Paulo diz que o fundamento da igreja já foi posto, é Cristo Jesus. Agora está todo mundo edificando sobre este fundamento. Paulo, como apóstolo, lançou o fundamento, é isso que eles fazem. Apóstolos lançam os fundamentos. Agora, está todo mundo edificando sobre esse fundamento. E aí Paulo começa a classificar em 2 grupos de materiais. Ele coloca madeira, feno e palha, ele coloca ouro, prata e pedras preciosas. Não entrando em muitos detalhes sobre esses materiais, mas apenas a um, qual deles é queimo pelo fogo? Madeira, feno e palha. Então essa é a grande diferença dos materiais. O ouro pelo fogo é purificado, a prata também. Então quanto mais fogo você coloca, mais ela é purificada. A madeira, o feno e a palha, quando são queimados, acaba tudo. Então o que Paulo está falando aqui é que haverá um dia em que nós compareceremos diante do Senhor e tudo que fizemos para Ele, em nome dEle, será provado. E aí a qualidade do nosso serviço será colocada à prova. Se aquilo que a gente fez era simplesmente madeira, feno e palha, isso vai ser queimado. Nós não receberemos recompensa nenhuma pelo que fizemos. Porque não era aceitável ao Senhor o que fizemos. Mas é dito que a pessoa todavia será salva. Então, ele perdeu a vida dela. Um grande exemplo que é sempre dito é o caso de Ló. Ló era um crente. Ele afligia sua alma lá em Sodoma e Gomorra. E ele foi salvo como que através do fogo. Mas a sua vida não tinha frutos como a de Abraão possuía, por exemplo. Então você vê a família de Ló, uma bagunça desgramada, as coisas todas fora de ordem. Haverá um dia, irmãos, em que todos nós seremos manifestos diante do Senhor. Isso é solene, não é, irmãos? Que haverá um dia em que as nossas vidas estarão expostas diante do Senhor. Por um lado, irmãos, veja o capítulo 4, versículo 5. Portanto, de 1 Coríntios, tá? Capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então, naquele dia, irmãos, o Senhor vai manifestar não somente a obra que eu fiz, mas as motivações que estavam por detrás das coisas que eu fazia. Ele vai, o texto diz, manifestar os desígnios do coração. E aí esse tribunal, irmãos, vai nos surpreender. Porque o Senhor disse, então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Você já pensou nisso? Nós é que louvamos a Deus. Mas haverá um dia em que Ele dará ao seu povo louvor pelo que eles fizeram. E cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Claro, antes disso, Ele vai mostrar tudo claramente para nós. Falando, está vendo aquele dia que você fez isso? Olha, era uma boa obra. Mas olha o que estava no seu coração por trás de você fazer aquilo. Isso não passa. Você não ganha louvor por isso. Você não ganha a minha aprovação por isso. Está vendo isso aqui? Nossa, mas eu nem lembrava disso, isso é tão pequeno. Ah, mas a motivação do seu coração era pura naquele momento. Isso eu te louvo. Eu aprovo esta sua atitude. Então, irmãos, o Senhor vai manifestar os nossos corações. Veja que nós temos falado muito, né, sobre hipocrisia nas nossas últimas reuniões, sobre não viver de aparência, porque o Senhor prova os corações. Às vezes, muito é feito sem a motivação correta para o Senhor. Aí, às vezes, alguns entram pelo outro extremo. Ah, então, eu não vou fazer nada.
Ué, mas aí se assemelha àquele que escondeu o seu talento e disse: meu Senhor é severo. Isso não é um papel do crente, irmão. Então, irmãos, a reunião de hoje é mais para fazer uma introdução, tá? Para, na reunião posterior, entrar nos pormenores das áreas que o Senhor vai revisar em nossa vida neste tribunal. Nós vamos entrar ali em cada área que o Senhor vai revisar. Isso gera em nós, irmãos, grande temor. Porque, vou responder a última pergunta agora. Qual o propósito deste tribunal, irmãos? Qual é o propósito? Não é condenar o crente, não é. Aqui é dito, inclusive, que cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O Senhor vai ter prazer em galardoar o seu povo. Terá prazer em distribuir as recompensas, porque Ele é rico em graça. Ele falou: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem pode ser mais bem-aventurado do que Ele em dar ao seu povo? Ele vai fazer isso. Ele vai dar ao seu povo. E naquele momento, irmãos, quando nós estivermos diante do Senhor, Ele vai falar... imagine o que é receber uma palavra: foste fiel no pouco, servo bom e fiel. E é isso que tem que estar na nossa mente, irmãos. Tudo que nós fazemos aqui é pouco. E o Senhor nos chama para uma fidelidade no pouco que Ele nos chamou a fazer. Quando nós ficarmos surpreendidos naquele dia do tribunal, quando o Senhor distribuir uma recompensa para quem deu um copo de água fria a outra pessoa, em nome dEle, Ele vai achar a ocasião de dar uma recompensa e uma coroa para quem deu um copo de água fria. Isso é graça, irmão. Isso é misericórdia, isso é o caráter dEle. Isso é quem Ele é. Isso constrange o nosso coração. Esse é o amor do Senhor. Já não seria suficiente ou até demais para nós sermos salvos? Nós que estávamos rumando ao inferno, agora Ele promete para nós recompensa. Então, qual é o propósito deste tribunal? São dois, irmãos. Dois principais propósitos. O primeiro deles é aumentar o eterno louvor do Senhor. Aumentar o louvor a Ele. Por quê? Mas eu já louvaria ao Senhor muito pela salvação. Sem dúvida, irmão. Imagina quando Ele achar ocasião para pecadores como nós para distribuir recompensas. Como não exultará o nosso coração em falar: Tu és grande em graça. Porque, irmãos, qualquer serviço que nós fazemos a Deus, entenda isso, foi a graça de Deus que mudou os nossos corações para fazermos. Qualquer coisa que nós fazemos não é a gente mesmo fazendo, não é a nossa própria vontade ou a nossa própria virtude. É a graça de Deus operando em nós para servirmos a Ele. Das mãos dEle recebemos e devolvemos. E ainda assim, Ele vai achar ocasião para dar recompensa. Claro, irmãos, que o Senhor vai mostrar tudo para nós naquele tribunal. Ele vai mostrar as coisas erradas que nós fizemos? Vai, mas não para nos condenar. Não há mais condenação. Mas é dito que Ele vai mostrar tudo que nós fizemos por meio do corpo. Nossa vida passará toda na nossa frente. Ele vai mostrar tudo que a gente fez. Mas nós já estamos perdoados. Então nós veremos o quanto a graça foi longe em nossas vidas quando Ele mostrar os nossos pecados. Você se acha pecador, irmão? Se acha, claro que se acha, senão você não era crente. Mas nós temos uma consciência de que nós somos pecadores. E às vezes até podemos achar, nós somos grandes pecadores. Mas quando nós estivermos naquele dia diante do tribunal, nós vamos ver, um irmão falou assim: você pode pensar que os seus pecados são um grande amontoado de pecados, mas naquele dia você verá que é uma grande montanha. E o quanto a graça de Deus, a misericórdia e a paciência de Deus foram profundas em sua vida. Porque nós estaremos diante daquele que é santo, santo, santo. E o quanto Ele teve paciência conosco. Naquele dia, irmãos, quando nós comparecermos diante dEle,
naquela reunião familiar só a igreja e ele. Alguns irmãos pensam que talvez esse momento seja particular de cada crente com o Senhor. Não um negócio, um espetáculo público, mas um negócio particular em cada crente com o Senhor, ouvindo dele. Bom, nós não sabemos, são especulações. Me agrada pensar que será assim. Ele vai também dizer, irmãos, algumas coisas dos porquês acontecem em nossa vida que nós não entendemos. Por que passo por isso? Por que passei por aquilo? Por que esta dificuldade? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Essas coisas vão ficar claras para nós neste dia, irmãos. Ah, mas por que esta doença? Mas por que essas dores? Mas por que isso? Por que aquilo? O Senhor vai mostrar, irmãos, que tudo fazia parte da sua escola, do seu treinamento para nós, do que Ele queria para conosco, que Ele vai mostrar, e nós vamos entender tudo claramente naquele dia. Isso fará, irmãos, com que o nosso coração se encha de gratidão e louvor ao Senhor. Então, o primeiro motivo, irmãos, é aumentar o louvor ao Senhor. É para isso que serve esse tribunal. Ele vai estar lá como um avaliador de obras de arte. Apenas avaliando, não é condenar nada, não é condenação, é apenas avaliando o trabalho, a obra de cada um. Mas também, irmãos, um segundo propósito é nos motivar hoje a viver para Ele. Porque Paulo tinha isso em mente. Um dia eu comparecerei perante o tribunal de Cristo e eu quero ser agradável a Ele. Isso gerava em Paulo um santo temor, fazendo com que ele esmurrasse o corpo dele. Irmãos, nós não podemos perder de vista estas coisas. Nós, às vezes, focamos, é ótimo focar na graça, mas nós fazemos com que a balança fique totalmente desproporcional e esquecemos das nossas responsabilidades para com o Senhor. É tudo pela graça, irmãos. Fomos salvos, mas o Senhor nos chamou para servi-lo, para honrá-lo. E o tribunal de Cristo, aquilo que está à nossa frente, nos faz pensar: como eu tenho vivido minha vida hoje? Como eu vou comparecer diante dele? João diz que há uma possibilidade de, na sua vinda, estarmos envergonhados na sua presença. Mas que vergonha é essa? A vergonha de não ter negociado com os talentos que ele nos deu. A vergonha. A vergonha de ter deixado de servi-lo. A vergonha de ter abandonado as coisas do Senhor em prol dos seus próprios objetivos, vivendo mais para si mesmo do que para o Senhor. Entenda uma coisa, irmãos. Como nós nas próximas reuniões veremos também parábolas. Tribunal de Cristo é um assunto que vai longe. Então, em uma reunião, essa é só introdutória mesmo. Mas o Senhor distribui a cada um de acordo com a sua soberania e de acordo com a capacidade. As parábolas dizem isso. Ele deu de acordo com a capacidade de cada um. Não, o Senhor não vai cobrar de você que você faça como os outros. Ele vai cobrar de você que você faça o que Ele deu para você fazer. E aí nós não teremos desculpa diante dele. Aí é que virá a vergonha. Essa vergonha. Ah, mas vou ter vergonha na manifestação do Senhor? A palavra diz, o que a gente pode fazer? É o que a palavra diz, então a gente tem que ser fiel ao texto. Ela diz que podemos passar vergonha. Numa situação bem diferente da nossa hoje, já com corpos glorificados, mas é como se a gente olhasse para trás e falasse: eu falhei, eu devia ter me dado mais ao Senhor. Eu devia ter me entregado mais. Eu acho que esse sentimento, inclusive, vai estar em todos os servos do Senhor. Em todos os servos do Senhor, este sentimento vai estar. De que eu poderia ter dado mais ao Senhor. Eu poderia ter vivido mais para o Senhor. Eu poderia ter meditado mais nas Escrituras. Eu poderia ter orado mais. Eu poderia ter lutado mais pela minha família. Eu poderia ter lutado mais pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu poderia ter pregado mais o Evangelho. Eu poderia ter sido mais útil ao Senhor. Isso vai estar na nossa mente.
Paulo faz muitas ilustrações, como de ilustrações esportivas, por exemplo, numa corrida, somente um ganha o prêmio. Então você tem que jogar conforme as regras e percorrer o percurso, se esforçar. A vida cristã, irmãos, por isso que eu digo, quando a balança fica desequilibrada, a gente vai só olhando para a graça, para a graça, para a graça, e não olha para a nossa responsabilidade, não olha para o esforço, para o custo do discipulado, do chamado ao serviço. Então, a gente tem que tomar cuidado, inclusive, de não fazer a graça barata. É a graça que eu não faço nada, é a graça. Não, irmão, a graça faz tudo, mas eu trabalho. Paulo diz, trabalhei mais do que todos os outros, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. Então há um trabalho e há graça, cooperando juntos. E o Senhor distribuiu a todos nós, irmãos. Todos nós temos talentos, dons e um serviço para prestar ao Senhor. Todos nós temos. São diferentes. E a igreja é assim, nós sabemos que é assim. O Senhor distribui diferentes dons. São diferentes membros. Cada um deve cumprir a sua função. Isso te faz refletir, irmãos. Isso te faz refletir na maneira como você tem vivido e como você hoje chegaria diante do tribunal de Cristo. Esqueça a questão de salvação, irmão. Você está salvo. Se alegre por isso. Se alegre porque Cristo consumou a obra na cruz. Se alegre porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, irmãos. Se alegre porque nós estamos esperando o arrebatamento. Existe coroa até para aqueles que amam a vinda do Senhor, irmãos. Está vendo? Coroa. Não, Paulo diz, e não somente a mim. Ele diz que ele sabia que o justo juiz lhe daria uma coroa, mas ele diz não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Amar a vinda do Senhor. O que é isso na prática das nossas vidas? O que é alguém que ama a vinda do Senhor? Certamente deve ser alguém que não está completamente ocupado e absorvido por este mundo, mas que está esperando, aguardando, buscando ao Senhor. Fazendo como Paulo, ele tinha que fabricar as suas tendas, mas não era isso que ocupava o coração dele, era servir ao Senhor. Fabricar as tendas era algo secundário. Tomemos cuidado, irmãos, com aquilo que nos consome, com aquilo que toma todo o nosso tempo. Irmãos, Ele virá, irmãos. Não é essa a esperança dos nossos corações, irmãos? Encontrarmos a Ele. Eu vou concluir, irmãos, lendo o último versículo que nós já lemos essa noite. 2 Coríntios 5, versículo 9. Qual o propósito desse tribunal? Aumentar o louvor a Deus e nos motivar a viver para Cristo. Agora, é por isso, versículo 9, que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Será que Ele é digno, irmãos? Será que Ele é digno do nosso esforço? Será que Ele é digno de que nossos corpos sejam desgastados para servir a Ele? Paulo diz, eu completo no meu corpo o que ainda resta dos sofrimentos pelo corpo de Cristo. Não para a salvação da igreja, irmão. Paulo não estava trabalhando para a salvação da igreja. Paulo estava trabalhando para a edificação da igreja, para apresentar a Cristo uma noiva, uma esposa pura. Irmãos, que essa reunião introdutória sobre o tribunal de Cristo nos faça pensar isso. Como eu tenho vivido hoje. E que eu devo me esforçar para ser agradável ao Senhor. Nas próximas reuniões, irmãos, nós veremos quais são as áreas de revisão, porque o tribunal de Cristo é colocar a nossa vida em revista. É como um comandante alinha suas tropas e vai fazer a revista. Nós fazemos parte das tropas, irmãos. Nós nunca vamos sair desta tropa.
mas Ele vai fazer a revista. Então, irmãos, o Senhor nos fale ao coração e na próxima reunião nós possamos ver isso, as áreas de revisão da nossa vida. Que isso nos leve a um santo temor, irmãos, para vivermos para Ele e sermos agradáveis a Ele. Amém.